de hoje. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caímos na mão do Senhor, porque muitas são a sua misericórdia, mas mão dos homens não caia eu. Amém? Pode assentar. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Aqui eu quero estar falando um pouco sobre estar na mão de Deus. Aleluia. Aqui vamos observar que esse texto vai mostrar que Davi acabou fazendo algo que não agradou ao Senhor. O texto vai nos mostrar que Davi, ele começa a contar o povo, e naquele momento vamos dizer que o orgulho, subiu ao coração de Davi. Por quê? Eu imagino que Davi poderia estar pensando: nossa, quantos povos está comigo, eu tenho autoridade por uma quantidade grande desse povo. Então ele deixou a soberba chegar no coração dele, e aquilo não agradou ao Senhor. E Davi, por mais que ele reconheceu que ele tinha errado, por mais que ele reconheceu que o que ele tinha feito não tinha agradado a Deus, mas entenda algo: a consequência vem. É por isso que Deus nos alerta para que eu e você não viemos pecar. Ele perdoa nossos pecados, mas a consequência Ele não deixa de acontecer. Aleluias. Então, se eu errei, Ele vai me perdoar, mas aquilo que eu fiz pode trazer uma consequência. Ele não vai livrar nós dessa consequência. E aqui vamos observar que Deus levanta o profeta Gade, e ele fala para Davi o que Davi queria escolher, e começou a ditar o que poderia acontecer na vida de Davi. E no verso 14, Davi, por mais que aquilo que Deus tinha sobre a vida dele poderia ser algo severo, algo difícil, Davi vai dizer com as palavras mais ou menos assim: por mais que está difícil o que Deus disse que vai acontecer na minha vida, eu prefiro estar nas mãos do Senhor, porque a misericórdia dele é grande, o amor dele é grande, do que estar na mão dos homens. Porque o homem, muitas das vezes, ele age por impulso, por ódio. Então aqui vamos observar que Davi conhecia o Deus que ele servia, o Deus que era sobre a vida dele, um Deus que tem um amor imenso, e que eu e você podemos conhecer esse Deus, que eu e você podemos ter essa certeza do Deus que nós servimos. Porque quantas das vezes nós fomos mal ao Senhor, quantas das vezes fizemos coisas desagradáveis a Deus, e Ele poderia vir com a fúria dele sobre a nossa vida, mas a misericórdia dele veio primeiro e nos deu uma oportunidade. Como eu disse, a consequência veio, mas Ele nos deu a oportunidade de hoje estar na casa dele. Aleluias. Então aqui nesse texto onde nós lemos em 2 Samuel 24, e aqui no verso 14, Davi estava mostrando que ele preferia estar nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. E Deus colocou alguns versículos, algumas passagens no meu coração, para estar falando sobre estar nas mãos de Deus. Aleluias. Lá em Ezequiel 37, o texto vai nos dizer o quê? Que Ezequiel, ele foi levado em espírito. E quem levou? O texto vai dizer no início: veio sobre mim as mãos do Senhor, e levou aonde? Num vale de ossos sequíssimo. Nós sabemos que vale é lugar que eu e você não queremos estar, mas às vezes é necessário nós passar pelo vale. E eu e você temos que entender algo, que todas as vezes quando eu leio esse texto, Deus me faz refletir que existe 3 tipos de vale. O vale que eu vou para ele, é como que eu soubesse que as minhas consequências iam me levar para aquele vale, e eu vou, mesmo sabendo disso. Como assim? Não estou entendendo. É como que eu sei que se eu fazer a contrária à vontade de Deus, eu vou cair no vale, vou passar pela prova, vou passar pelo deserto, e mesmo assim eu não dou ouvido ao Senhor e faço tudo ao contrário. Então tem esse vale, e quando nós caímos nesse vale, somente a misericórdia de Deus pode nos tirar de lá. Mas também tem aquele vale que muitas das vezes nós estamos servindo ao Senhor, e o inimigo de alguma forma ele abre um buraco,
e nós caímos naquela armadilha. Aleluias, porque muitas das vezes não estamos enxergando o espiritual, porque muitas das vezes, mesmo servindo ao Senhor, abrimos algum tipo de brecha. Nós não vamos para o vale, mas o inimigo faz com que o vale venha até nós. É aquela prova que mesmo você servindo ao Senhor, parece que as coisas não andam, parece que tem alguma coisa atrapalhando. Às vezes é uma pequenininha brecha, que o inimigo vai, arma uma cilada e nós caímos naquele vale. E o terceiro vale, que eu vejo que é esse vale, aonde Ezequiel foi levado pelas mãos do Senhor. Que vale é esse? É o vale aonde Deus nos ensina, é o vale aonde nós estamos fiel ao Senhor, e estamos passando pelo vale, e às vezes acontece como aconteceu com Jó. Próprios amigos criticam, mas você não é servo de Deus? Você não é temente a Deus? Por que você está passando pelo vale? Aí aplica esse vale aqui, que é o vale que o próprio Deus nos leva. E que vale é esse? É o vale aonde eu e você temos que ficar muito atento, porque é o vale aonde Deus quer nos ensinar algo, é o vale aonde Deus quer dar crescimento na minha vida, é o vale aonde Deus quer me modelar, me forjar, me transformar, me fazer e me tornar uma pessoa melhor. Mas muitas das vezes, como caímos nesse vale, o que nós fazemos? Murmuramos. Para que servir a Deus? Estou fazendo tudo certinho, dizimos, oferto, ajudo as pessoas, estou na igreja todos os cultos, né? Prego, dirijo, faço tanto canto, louvo. E por que estou passando pelo vale? E muitas das vezes queremos criticar Deus, e não entendemos que nesse vale Deus está dizendo: fica quieto, me ouça, no momento que eu falar, aí você age. Então é um momento que nós temos que primeiramente se calar, ficar quietinho, ouvir o que Deus quer fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o texto vai dizer o quê? Que quando veio as mãos do Senhor sobre Ezequiel e levou ele no vale do osso, Ezequiel primeiro ficou quieto, e aí depois que Deus falou, aí ele respondeu. Então a primeira coisa, quando nós caímos nesse vale, temos que ficar quieto, ouvir a voz de Deus, porque não tem como duas pessoas falar e nós entender o que ela está falando. Se eu ficar falando e você ficar falando, a pessoa vai entender nós falando, vai misturar a voz, a não ser que um grita mais do que o outro, né? Aleluia. Mas aqui vamos observar o que? Que Ezequiel ficou quieto, e Deus foi falando: ó Ezequiel, anda sobre os vales, ao redor, Ezequiel, não é no meio não, ao redor. E aí até que chegou no ponto aonde Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos viver, né, ressuscitar? Esses ossos sequíssimos, pode ele se tornar ter vida? Aí Ezequiel agora ele vai falar: tu que sabes, Senhor. Então tem um momento certo que eu e você temos que falar. Então Deus está dizendo para mim e para você: não importa, né, o que você está passando, o vale que você está, procura em meio ao vale ouvir a voz de Deus e ser direcionado por Ele, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, pode ter certeza que a situação vai mudar. Vale não é lugar de eu e você acampar, morar ali não. Vale é uma passagem, como eu disse, um momento que vamos estar aprendendo naquela situação, por mais que muitas das vezes está machucando, mas ali estamos tirando um tipo de ensinamento. Então ali quando Deus fala para Ezequiel, ó, pode, ele fala assim: o Senhor que sabe. E aí Deus vai falar: profetiza. Em outras palavras, agora abre a boca, Ezequiel, agora a sua boca é de profeta, fala coisas boas. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você: no momento do vale não devemos ficar praguejando, xingando, falando palavrão, né, falando mal dos outros. Não, é no momento que temos que profetizar coisas boas na nossa vida, coisas boas na vida dos irmãos. Porque eu entendo algo, muitas das vezes aquele que me persegue, te persegue, é porque nós estamos sendo referência. É como a árvore que tem fruto, só vai tacar pedra se tiver fruto. Então você está sendo referência. A vida daquela pessoa está tão ruim que ela começa a perseguir você. Então ore pela vida daquela pessoa, porque se a vida da pessoa está boa, ela não fica falando mal de você, ela não fica te perseguindo. Aleluias. Então aqui Deus vai alertar Ezequiel: agora Ezequiel, você já ouviu, você já entendeu o que eu quis te ensinar? O vale parece que está sequíssimo, mas agora você andou ao redor, observou a situação do vale, agora profetiza. O que está precisando nesse vale? Deus está dizendo para mim e para você: o que está precisando na tua vida? O que está precisando na tua família? O que está precisando no teu emprego? Então profetiza coisas boas. Aleluias. Que por mais que o vale está sequíssimo, ele pode voltar a tornar vida.
Aleluias, glória a Deus. Então entenda, aqui foi a primeira mão de Deus, né, que Deus me deu como exemplo. Então Ezequiel estava nas mãos de Deus. Então quando estamos na mão de Deus, Deus ele tem um propósito, ele tem algo para fazer. Aleluias. Na mão do inimigo ele não tem dó. O inimigo muitas das vezes quer fazer você e eu de marionete, mas como estamos na mão de Deus, ele fala e nós que vamos fazer. O inimigo não, ele quer nos forçar a fazer algo que não queremos. Aleluias. Então aqui é o primeiro texto que fala sobre a mão, está na mão de Deus. Aleluias. E o interessante que quando estamos na mão de Deus é tão bom que por mais que muitas das vezes, como eu disse, fazemos ao contrário que Deus quer, quando estamos na mão dele, ele cuida de nós. Aqui em Jeremias, um dos profetas maiores, Jeremias 18, vai dizer que em um certo momento, eu imagino que ele estava deitado, quem sabe numa rede, não sei. Vai dizer que Deus vai dizer para ele, que a palavra de Deus veio para ele e fala: levanta, Jeremias, se põe-se de pé e desce a casa do oleiro. Aleluias. Então naquele momento, Jeremias desceu a casa do oleiro. E o interessante é que quando ele desce a casa do oleiro, ele começa a observar como o oleiro está trabalhando naquele vaso. E a Bíblia vai dizer o quê? Que o oleiro estava fazendo as suas obras ali. E no verso 4, olha o que vai dizer no verso 4. Como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou, ou seja, se desfez na mão do oleiro. Aleluia. Vai dizer o quê? Tornou a fazer de novo outro vaso. Aleluias. Então aqui vamos observar que aquele vaso estava na onde? Nas mãos do oleiro. Quem é o oleiro? O nosso Deus. E vai dizer que aquele vaso se quebrou. Não está dizendo que o oleiro quebrou aquele vaso, está dizendo que o vaso se quebrou. E nós que somos vasos de Deus, quantas das vezes temos nos quebrado? Aleluia. Quantas das vezes temos nos dado mal? E se não é as mãos de Deus para nos fazer de novo, nos montar, nos forjar, nos transformar, será que nós estaríamos aqui hoje? Aleluia. E o interessante que quando o vaso se quebra, eu imagino que o oleiro está ali trabalhando. Interessante, se você continuar lendo, vai dizer assim o texto, que uma mão do oleiro está por fora modelando e a outra vai por dentro. Aleluias. Então o nosso Deus, ele é tão poderoso, que muitas das vezes nos quebrando, ele não vai nos modelar somente por fora, mas sim por dentro. Aleluias. E o vaso às vezes pode ter um tipo de pedrinha, alguma coisa ali que está atrapalhando, vai tirando. E quantas coisas que tem nos machucado, que o Deus, somente Ele consegue tirar de dentro de nós. Aleluias. Muitas das vezes nós ouvimos palavra bonita, palavra de incentivo, mas aquilo que está dentro de nós, na nossa alma, não é preenchido, não é curado, se não for Deus. Somente a mão dele, quando entra em nós, aleluias, consegue alcançar, aleluias. E Deus, através da palavra dele, é como se fosse a mão dele, porque diz que a palavra dele é como uma faca de 2 gumes, que ela entra muitas das vezes machucando, mas quando ela é tirada, ela vem curando, vem sarando, aleluias. Então aqui podemos observar que Jeremias, quando ele desce ali, ele observa que aquele oleiro, representando Deus, está fazendo vaso. E por mais que o vaso se quebre, ele não joga fora, porque o vaso está na onde? Nas mãos do oleiro. E ele começa a trabalhar, começa a fazer um novo vaso, começa a transformar. Entenda algo: quando nós estamos na mão do inimigo, na mão do homem, muitas das vezes quebrou, não tem valor. Eu tenho certeza que muitos aí sabem bem melhor do que eu. Quantas das vezes, quando você era um vaso bonito, cheio de dinheiro, condição boa, quantos que te valorizavam, quantos falavam bem de você, mas no momento que parece que a fonte secou, no momento parece que esse vaso se quebrou, cadê? Joga fora, não presta mais. Mas com Deus é totalmente diferente. Para Deus, eu e você sempre vamos ter valor. Aleluia. Pode olhar, não presta para nada, está quebrado, mas Deus vem com carinho. Aleluia. Não é com brutalidade, é com carinho. Deus vai nos fazendo, nos modelando, e nos faz um vaso novo. Aleluia. Entenda,
Davi, ele disse que era melhor estar na mão de Deus, porque Deus é amor. Aleluias. Por mais que Deus é justiça, mas Ele é amor. Deus, Ele vai agir com a justiça no dia do juízo. Mas isso vai acontecer de tanto eu e você ter a oportunidade e nós virar as costas para Deus. Pode ter certeza que no dia da justiça não tem choro, não. A oportunidade já foi dada, não uma vez, muitas das vezes. Mas enquanto isso, a mão do olheiro vai estar ali, ó, cuidando de mim e de você. Aleluias. A Bíblia diz também que as mãos do Senhor está estendida para que Ele possa nos salvar. Aleluias. Ó como a mão de Deus é poderosa. Ó como Deus é cheio do amor. Aleluias. Mas muitas das vezes, né, valorizamos mais as pessoas do que o próprio Deus. Mas como eu disse sobre o tema, que Davi preferiu estar nas mãos de Deus, por mais que parecia que toda aquela, vamos dizer, que Deus ia fazer contra Davi era difícil, mas ele sabia que a misericórdia de Deus era maior. E ele falou: prefiro ficar nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Se nós ler, se não falha a memória, lá em João 8, ali vai dizer uma história de uma mulher adúltera, e vai dizer ali que a mulher foi pega em adultério, e vai dizer que a multidão arrasta aquela mulher e leva para o meio, aonde Jesus estava ali do lado, agachado. E vai dizer o quê? Que, trazendo para esse tema, vai dizer que por ela ser julgada pelos homens, todo mundo queria que ela morresse, queria fazer mal para ela. Então, nas mãos dos homens, ela seria o quê? Apedrejada. Na mão dos homens, ela iria morrer. E vai dizer a palavra o quê? Que por mais que aquela multidão queria fazer com que Jesus errasse, que Jesus fizesse algo que não era conforme a palavra, vai querer pressionar Jesus. E o que eles fazem? Pega aquela mulher e, como se fosse, colocasse na mão de Jesus e fala: está nas tuas mãos, Senhor. E agora, o que nós fazemos com essa mulher? Aleluia. O que Davi disse? Melhor estar nas mãos de Deus do que na do homem. Na mão dos homens, aquela mulher seria apedrejada. Nas mãos dos homens, aquela mulher seria morta. E agora nas mãos de Deus, na mão de Jesus? Aí a Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus olha, quem sabe, eu imaginando, olha para a situação daquela mulher e vê que aquela mulher errou muito, que aquela mulher realmente, pelas consequências dela, tudo que ela fez, ela merecia tudo aquilo que ele estava falando. Mas quem sabe Jesus olha para todo mundo e fala: mas vocês também merecem. Aleluias. Eu vou dar uma oportunidade não somente para ela, mas para vocês também. E aí Jesus vem com aquela palavra: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aleluias. Como eu disse, aquela mulher nas mãos dos homens, todo mundo já estava com a pedra. Ninguém tinha misericórdia, ninguém tinha amor. Todo mundo estava olhando para a situação daquela mulher, não estava olhando para a situação de si próprio. Todo mundo estava olhando para o erro daquela mulher, mas não estava olhando para o próprio erro. E aí, quando Jesus faz isso, aleluias, o amor de Deus, né, faz com que aquela mulher se iguala a todos eles. E aí o que eles vão fazer? Todos começam a largar a pedra. O interessante dessa passagem, que se a gente parar para refletir, o único que poderia atacar a pedra ali era Jesus, porque era o único que não tinha pecado. Jesus poderia catar aquela pedra e tacar na mulher, mas como eu disse, aquela mulher estava na mão de quem? Dele, de Deus. Aleluias. Então, quando estamos na mão de Deus, aleluias, devemos refletir na nossa vida, devemos pensar em tudo aquilo que nós estamos fazendo, devemos observar a nossa caminhada, porque Deus quer nos ensinar algo, quer nos transformar, quer nos tornar pessoas melhores. Aleluia. Eu imagino que aquela mulher nas mãos de Jesus, Jesus estava falando para ela: agora você tem uma oportunidade, agora você pode seguir uma nova vida, aquilo que você fez já é passado, agora a tua vida aqui é nova. Aleluia. Ninguém tacou pedra em você, porque hoje você vai se tornar uma nova pessoa, hoje você tem uma nova oportunidade, hoje você pode, aleluias, tomar um novo rumo. E aí o que Jesus vai dizer lá? Vai e não peques mais. Porque para não acontecer coisas piores na vida dela. Aleluias. Jesus ali, ele mostrou amor, mas ele também disse:
Se você continuar errando, quem sabe eu não vou estar ali. Aí coisas piores podem acontecer na tua vida. Aleluias. Então eu e você temos que agradecer o privilégio de estar nas mãos de Deus, porque Ele cuida. Está difícil, muitas das vezes vai estar difícil para mim e para você, mas quando estamos na mão de Deus, pode ter certeza que nós temos um cuidado a mais. Aleluias. Deus, Ele nos ama de uma forma que é incompreensível, não conseguimos entender, porque quando nós olhamos para o ser humano, qualquer coisinha de errada que nós fazer, nós vamos ser apontados, criticados, a pessoa não fala mais com você, vira a cara para você, e Deus, Ele te dá a oportunidade. Aleluia. Ele fala: você errou, mas eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu pai, eu quero estar com você, eu quero que você muda, transforma. Aleluia. Mas muitas das vezes não valorizamos isso, e que eu e você possamos fazer igual Davi, reconhecer o nosso erro, mas pedir a Deus que nós possamos ser julgados por Ele. Aleluia. Porque Ele tem um amor imenso por cada um de nós. Aleluias. Porque quando olhamos a Bíblia, vamos lembrar de Saulo. Esses dias foi falado sobre ele aqui, que ele perseguia a igreja, mas Deus tinha um grande projeto na vida dele. Pelos homens, todos falavam assim: pode matar ele, olha o que ele fez com nós, ele não merece, o que ele fez com a igreja, vamos fazer com ele. Mas Jesus fez o quê? Jesus deu uma nova oportunidade para ele. Aleluia. E ele se tornou um dos maiores missionários. E o interessante, como eu disse, Deus, Ele nos perdoa, mas muitas das vezes a consequência vem sobre nós. E a Bíblia vai mencionar que Saulo perseguia a igreja, mas a partir do momento que ele foi transformado, ele entendeu o que Deus tinha na vida dele. Vai dizer que por amor a Deus, ele foi perseguido pelo povo. O perseguidor se tornou perseguido. Aleluias. E muitas das vezes essa pode ser a consequência. Vai dizer que um certo dia, a Bíblia vai mencionar que o texto diz que ele tinha um espinho na carne, que esse espinho era como se fosse o inimigo e desse tapa no rosto dele. E vai dizer que uma certa vez ele fala com Deus, né, para que Deus pudesse fazer algo para que aquilo lá não acontecesse. E ele andava na obediência com o Senhor. E o que Jesus vai dizer para ele? A minha graça te basta. Aleluias. Glória a Deus. Então vamos ter prova. Muitas das vezes as consequências da vida vai vir sobre nós, mas o amor de Deus é maior. A graça de Deus é algo que nós não merecemos. Aleluias. Mas ela está sobre a nossa vida. Então que nesta noite, que eu e você possamos ser conforme Davi. Primeiro, reconhece o teu erro. Eu errei, Senhor. Aleluias. Mas eu prefiro estar nas tuas mãos. Eu prefiro estar próximo do Senhor do que nas mãos dos homens. Porque nas tuas mãos eu tenho certeza que eu vou aprender algo. Nas tuas mãos eu sei que o Senhor tem para fazer coisas novas, coisas boas sobre a minha vida. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. As palmas bem alegres para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.